Imagine viver em um mundo onde a humanidade perdeu sua essência. Nos últimos anos, estamos presenciando um declínio espiritual, uma perda de valores e um abandono da fé como nunca visto antes. As pessoas parecem cada vez mais desconectadas de algo maior, imersas em uma busca incessante por prazer, poder e soluções rápidas. O que muitos não percebem é que tudo isso pode ser um reflexo direto das profecias apocalípticas, que já estão se desenrolando diante de nossos olhos. Estamos entrando em um período sombrio, onde a depravação final será a norma, e o anticristo ganhará terreno sobre uma humanidade fragilizada. Você está preparado para enfrentar essa realidade? E se já estivermos vivendo o começo desses últimos 7 anos? Vamos explorar juntos o que o Apocalipse nos revela sobre como as pessoas serão durante esse período. Nos últimos dias, o comportamento da humanidade sofrerá uma transformação profunda, chegando a um ponto de total depravação final. A Bíblia já nos alerta para esse período sombrio em que valores morais, como compaixão, bondade e empatia, serão quase inexistentes. Estamos observando isso acontecer aos poucos. Basta olhar ao nosso redor e refletir sobre o que vemos diariamente nas notícias. A violência desenfreada, a busca desenfreada por prazeres a qualquer custo e a frieza no trato com os outros. É como se estivéssemos assistindo o começo dessa degradação moral, algo que o Apocalipse já predisse. O interessante é que muitas vezes, não percebemos a gravidade do que está diante de nossos olhos. Mas o que faz essa situação ainda mais alarmante é que essa perda de valores não será isolada em pequenos grupos, ela se espalhará por toda a sociedade. Como uma doença, a falta de ética e moralidade vai contaminando tudo e todos, até que parece ser impossível encontrar qualquer vestígio de bondade. Os últimos dias serão marcados por uma completa inversão do que entendemos como certo e errado. Aquilo que outrora era condenável passará a ser aceito, até celebrado. Quantas vezes já não vimos isso em pequenas situações? A banalização do mal, o individualismo extremo, o desprezo pelos mais vulneráveis. Esses são apenas vislumbres do que virá. Nesse cenário, o que podemos fazer? Parece que tudo está perdido, mas há uma resposta clara: não devemos nos conformar. Devemos ser a exceção, a resistência à corrupção moral. Nos dias mais sombrios, a luz brilha com mais força. Um exemplo prático é como podemos atuar em nossas comunidades, mesmo diante da decadência moral, promovendo ações que resgatem valores essenciais. Sabemos que o anticristo terá grande influência nesse período, mas isso não significa que devamos apenas assistir de braços cruzados. Há uma batalha acontecendo, e precisamos nos posicionar. O fato é que a depravação final não acontece de uma vez. Ela avança de forma sutil, quase imperceptível, até que quando nos damos conta, já estamos imersos em um ambiente totalmente diferente do que conhecíamos. E isso nos leva à próxima questão, o declínio espiritual que acompanhará essa degradação moral. A perda de valores é apenas uma parte do quadro. O próximo passo será um afastamento em massa da fé, algo que também já começamos a testemunhar em nossos dias. Vamos entender melhor como isso acontece. Nos últimos dias, um fenômeno devastador tomará conta da humanidade, o declínio espiritual. A Bíblia nos fala de uma grande apostasia, um abandono da fé sem precedentes. Estamos vendo sinais claros disso ao nosso redor. Muitas pessoas estão perdendo o interesse em questões espirituais, trocando o que é eterno pelo materialismo. O foco na vida cotidiana, em conquistas efêmeras e prazeres instantâneos, tem causado uma desconexão progressiva entre o ser humano e sua espiritualidade. Se pararmos para refletir, quantas vezes percebemos que o interesse pelas coisas divinas parece estar se esvaindo das conversas diárias? Isso já não soa como um aviso? A verdade é que o abandono da fé acontecerá de forma generalizada nos últimos anos. Essa renúncia não será algo que afetará apenas alguns indivíduos ou comunidades, será um movimento global. Podemos ver o crescimento do hedonismo, do individualismo e do materialismo como sinais claros desse declínio espiritual. E não nos enganemos, o próprio ambiente social e tecnológico facilitará essa queda. A busca pelo prazer imediato e a ilusão de que não precisamos de algo maior para nos guiar são fatores que já estão moldando o comportamento das massas. O interessante é que esse abandono não será consciente para muitos, mas uma consequência natural da degradação moral.
E se nós olharmos para nossa própria vida? Será que estamos completamente imunes a isso? O que nos impede de cair nessa armadilha? Um exemplo prático que podemos aplicar é manter uma rotina de leitura das Escrituras e de oração constante, buscando sempre fortalecer nossa fé, mesmo em tempos de distração. Lembre-se de que o próprio Anticristo aproveitará esse declínio para ganhar espaço e influência sobre a humanidade. Sua ascensão será facilitada por essa falta de conexão espiritual nas pessoas, deixando-as vulneráveis à sua sedução. Estamos apenas no início do que será o maior afastamento em massa de Deus que a humanidade já viu. Esse abandono da fé nos leva diretamente para outro ponto crítico, a perda da essência humana. Com a fé enfraquecida e os valores destruídos, o que será da nossa alma? O próximo estágio é a perda da alma e a desumanização promovida pela tecnologia. E isso nos leva a refletir sobre como a busca pelo progresso pode nos desconectar de nossa verdadeira essência. Nos últimos dias, a tecnologia avançará de maneiras que nunca imaginamos. O que parecia ser apenas ficção científica, como o transhumanismo, já está se tornando realidade. A ideia de fundir o ser humano com máquinas, superar nossas limitações biológicas e buscar uma espécie de imortalidade tecnológica será vista como a próxima grande evolução da humanidade. No entanto, a questão que devemos nos fazer é: até que ponto isso comprometerá nossa alma? O que ganhamos em poder, perdemos em essência. Quando a busca pela imortalidade e poder se torna o foco, deixamos de lado algo que vai muito além da carne e do osso, nossa conexão com o divino. Se refletirmos bem, podemos ver como a sociedade já está se afastando de sua própria humanidade. A busca incessante por aprimoramento tecnológico tem nos distanciado de quem somos de verdade. Hoje em dia, o desejo de melhorar o corpo, de superar a morte, está diretamente relacionado à ideia de que podemos ser mais do que meros mortais. Mas será que não estamos perdendo algo valioso nesse processo? O declínio espiritual que mencionamos anteriormente também se reflete aqui. As pessoas estarão tão focadas em melhorar suas vidas que se esquecerão do que é verdadeiramente importante, a alma. E isso levanta outra questão profunda: será que o transhumanismo é, na verdade, uma armadilha para a perda da alma? Ao tentar transcender nossa humanidade, estaremos abrindo mão daquilo que nos torna únicos. Imagine, por exemplo, uma sociedade onde a maioria das pessoas escolhe integrar seus corpos com máquinas para aumentar suas habilidades, buscando longevidade artificial. O que acontece com a conexão espiritual? Como o arrependimento, a humildade e a fé em Jesus Cristo? A dependência dessas modificações tecnológicas pode ser um dos grandes sinais dos eventos apocalípticos, uma vez que a humanidade já não reconhecerá mais sua verdadeira essência. Por fim, a grande pergunta que fica é: como o anticristo usará essa tecnologia para dominar as massas? A resposta é simples: ao prometer um novo tipo de vida, ele oferecerá a ilusão de controle, de poder absoluto sobre a morte. Mas o que muitos não verão é que, ao aceitar essa oferta, perderão o que é mais precioso, sua alma. No entanto, esse é apenas um aspecto da dominação do anticristo. A influência que ele exercerá sobre a humanidade vai muito além da tecnologia. Nos últimos dias, o anticristo encontrará um terreno fértil para suas manipulações. Com a humanidade mergulhada em depravação final e desconectada de sua espiritualidade, ele terá uma vantagem como nunca vista antes. A influência dele será sentida em todos os aspectos da sociedade, desde a política até a vida pessoal das pessoas. A promessa de uma solução para todos os problemas, da grande tribulação à decadência moral, será irresistível para uma humanidade desesperada por respostas rápidas e convenientes. O declínio espiritual abrirá portas que antes estavam fechadas, e o anticristo saberá como tirar proveito disso. Pensem no mundo atual, onde o materialismo e o abandono da fé já prevalecem. Agora imaginem isso amplificado, com o anticristo oferecendo exatamente o que muitos querem: poder, controle e um falso senso de segurança. Ele manipulará a tecnologia e o transhumanismo para prometer uma solução final para a morte e o sofrimento. O desejo humano de escapar da dor e da mortalidade será sua maior arma. E enquanto as pessoas se renderem a ele, perderão não só sua liberdade, mas também suas almas. Com sua habilidade de manipular e controlar a tecnologia, o anticristo também terá o poder de monitorar e influenciar cada aspecto da vida humana.
Desde as decisões políticas até as escolhas pessoais, sua presença será constante e onipresente. Isso será feito de maneira tão sutil que muitos nem perceberão o quão controlados estão. Serão levados a acreditar que estão no controle, quando na verdade, serão marionetes nas mãos de um tirano. O anticristo utilizará o desespero e a perda da alma para cimentar seu domínio sobre a humanidade, garantindo que poucos escapem da sua influência. Assim, o mundo será envolvido em uma rede de ilusões e mentiras. E o que é mais perigoso é que ele não precisará usar a força bruta para conquistar essa posição. Através de promessas e ilusões tecnológicas, ele oferecerá uma visão de utopia que na realidade, será uma prisão. A grande vantagem do anticristo será sua capacidade de usar as fraquezas da humanidade, como a depravação final, o declínio espiritual e o desejo de escapar da grande tribulação, para controlar o destino das almas e afastá-las da volta de Jesus Cristo. Agora que entendemos o quão profundo será o impacto dos últimos 7 anos da grande tribulação, a pergunta que fica é: como vamos agir diante disso? Será que estamos preparados para enfrentar esse tempo de declínio espiritual, abandono da fé e o domínio do anticristo? A verdade é que cada um de nós tem uma escolha a fazer, e a decisão pode mudar o rumo das nossas vidas. Será que continuaremos a ignorar os sinais, ou vamos nos fortalecer espiritualmente para resistir ao que está por vir? Você está pronto para fazer algo a respeito? O que você tem feito para proteger sua fé e sua alma? Deixe nos comentários sua opinião sobre esse tema tão relevante, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando conteúdos profundos como esse. Não perca a chance de estar preparado para os eventos apocalípticos que se aproximam. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e preparação.